Irmãos, vou dar um pouco do testemunho daquilo que é uma história de vida. Na verdade, eu sou convertido há 37 anos. Vai fazer 38 anos, agora em abril, que eu aceitei, ou melhor, que Jesus me aceitou, né? Na verdade, foi Ele que me aceitou, né? Me recebeu da maneira que eu estava, como estava. Testemunho é uma coisa, não é muito fácil de falar aquilo que a gente viveu na infância, na adolescência, na juventude, até os 24 anos de idade. São muitas coisas que mexem muito com as emoções minha e das pessoas, quando ouve. Mas o que eu vejo de bom no meu testemunho é só a minha mãe, amém? A oração da minha mãe, o poder da oração, a perseverança da oração dela. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 50, um salmo muito interessante, salmo de um grande cantor chamado Asaf. Escreveu este salmo e ele nos trouxe muitas coisas interessantes neste salmo, mas eu vou ficar com o versículo 15 para a gente meditar. Salmo 50, verso 15. Dentro daquilo que vai ser o testemunho, eu tenho um DVD que se chama Das Trevas para a Luz. Esse é o testemunho daquilo que eu vou falar. Certamente não vou falar tudo, porque o tempo não permite, e também não é esta a ideia, contar toda a história aqui. Mas como esse DVD está gravado, só o testemunho, vai ajudar muito você. Não tem muitos lá, mas tem alguns. Este aqui também tem parte do testemunho, que é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Amém? Então vai ajudar você. E tem um outro que chama Exterminando o Exterminador ao meio-dia. Então, se você depois quiser ouvir melhor o testemunho, dentro desses CDs ou DVDs, não é CD, está o testemunho de vida. E aquilo que você ouvir nesta noite vai servir para você entender que Deus tem poder de mudar qualquer coisa. Aleluia! Diga para quem está do seu lado: para Deus. Fale forte para a pessoa ouvir: para Deus não há nada impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Para Deus nada está longe demais que Ele não possa alcançar. Aleluia! Aleluia! Nada está fora do seu olhar, nada está fora do seu ouvir, nada está fora do seu falar. Tudo Ele alcança. Aleluia! Por isso, quando Asaf escreve Salmo 50, verso 15, ele diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia! 4 coisas nós vemos aqui. Primeiro, uma situação angústia, dia de angústia, dias de perda, dias de notícias ruins, dias de trauma, dias de medo, dias que chega um diagnóstico e te dá uma patologia de uma doença, um vírus, uma bactéria, uma enfermidade letal ou crônica, e você vai ter que viver com aquilo ali. Dias de angústia, situações. A situação, se a situação é angústia, aqui está dizendo, a ordem é: invoca-me. Aleluia! Quem crê que a oração salva, liberta e cura? Então, se a situação é angústia, a ordem é: invoca-me. E se tem uma ordem, tem uma promessa. Ele está dizendo:
e eu te livrarei. E se tem uma ordem, uma promessa, uma situação, uma ordem, uma promessa, tem um resultado: tu me glorificarás. Eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Sou de uma família de nordestino, meu pai e minha mãe são do Rio Grande do Norte, casaram e mudaram para o Rio, e ali eu nasci. De uma família que sempre teve muita dificuldade financeira, mas o problema não estava na dificuldade financeira. Meu pai, quero dizer dele, ele nunca bebeu, nunca fumou, nunca se drogou, nunca teve esses problemas. Mas meu pai era altamente violento e adúltero. Violento, a violência estava nele. E o adultério impregnado na sua vida. E a gente, como nordestino, eu não sei como nordestino gosta de fazer filhos, somos 10 dos vivos. Então, crescendo, nasci, sou dos primeiros, e comecei a ver coisa. Minha mãe, ela se converteu quando eu ainda era muito criança, não tenho nem a memória direito do tempo que minha mãe aceitou Jesus. Então eu costumo dizer, desde que eu me lembro por gente, eu entendo que minha mãe era uma mulher cristã, e até hoje, viva ainda, com 86 anos, é uma mulher cheia do Espírito Santo. Meu pai também ainda é vivo, com 89 anos, hoje ele é cheio do Espírito Santo, aleluia. Mas não era assim. Quando eu comecei a me entender por gente, eu comecei a entender a violência. Desde muito criança, eu comecei a entender a violência do meu pai. Meu pai batia na minha mãe, arrastava ela pelos cabelos, chutava a barriga da minha mãe grávida, muitas vezes, era levada ao hospital, ou ali mesmo, perdia a filha, abortava, diante de pancadas. Meu pai chegava em casa e dizia: mulher, prepara água com sal e vinagre que eu vou bater nas crianças. E pegava chicote 3 pontas, que ele batia nos cavalos dele, e pegava aquele chicote, minha mãe tinha que encher uma bacia, um balde, colocar água e vinagre e sal. Depois ele dava uma surra na gente, do sangue sair pelo corpo, e dava banho de sal e vinagre, água, sal e vinagre na gente, para dizer que era para não infeccionar. Até hoje eu tenho na memória um pensamento: eu não sei o que doía mais, se quando as chicotadas batiam no corpo, arrancando a pele, ou quando aquela água com sal e vinagres descia em cima daquelas feridas e ardia demais. Eu não entendia porque meu pai batia na gente. Eu não entendia porque meu pai batia na minha mãe. E eu não entendia porque tanta violência. Porque não havia motivo, chegava, falava e as coisas aconteciam. Isso foi gerando trauma na gente, medo. Minhas irmãs eram 6 meninas, hoje mulheres casadas, 4 meninos, hoje homens casados. Mas a gente não entendia. Então quando a gente ouvia que nosso pai estava chegando, a maioria corria para debaixo da cama, se escondia em algum lugar, porque havia um pavor muito grande. Mas dentro daquela situação, minha mãe sempre estava em oração, e uma palavra nos lábios dela todos os dias, praticamente ela dizia: um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Amém? E entender isto, criança entender isto, é muito difícil. Então quando eu cheguei ali com meus 4, 5 anos de idade, eu já entendi o que era ter as marcas, as cicatrizes, que eu tenho várias no corpo,
na minha cabeça, várias partes que meu pai quebrou, com pancada, na testa, na cabeça. Uma perna que meu pai quebrou, quase fiquei paralítico, aleijado uma perna. Ele quebrou no joelho, torceu. Marcas de chicotada, marcas de ponta de ferro, marcas que ficaram como uma cicatriz. E eu crescia, não cresci muito, mas cresci. E eu crescia dentro daquela loucura. E eu comecei a olhar para minha mãe e falar, não é possível que ela entenda isto como alguma coisa que está caminhando para um lado normal. Quando eu cheguei com 8 anos de idade, a minha mente começou a produzir um pensamento ruim, matar o meu pai. Eu tinha que matar o meu pai. Porque eu coloquei dentro do meu coração, se minha mãe ora, minha mãe jejua, minha mãe lê a Bíblia, minha mãe canta na igreja, minha mãe visita, minha mãe trabalha para Jesus, e Jesus não faz nada, então eu tenho que matar meu pai. Eu comecei a pensar, desde 8 anos, matar o meu pai, e um modo como matá-lo. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, vamos embora, largo meu pai, vamos embora, leva meus irmãos, eu vou crescer. E eu pensei que eu ia crescer de verdade. Eu vou crescer quando eu ficar grande. Eu vou trabalhar. Eu vou cuidar da senhora. Eu vou cuidar das minhas irmãs. Vamos embora. Larga ele. E minha mãe dizia para mim, meu filho, entende isso que a Bíblia diz, que a mulher santa santifica o seu marido. E a mulher sábia edifica o seu lar. E a mulher ganha o marido pelo poder da palavra. Paulo, nós temos problema hoje, mas um dia eu, você, teu pai, estaremos cheios do Espírito Santo. Você precisa acreditar nisto. E eu comecei a odiar Deus, odiar Jesus, odiar a Bíblia, odiar crente. Comecei a colocar na minha mente que isso era tudo mentira, era tudo engano, porque se Deus não agia, não falava, não se pronunciava, quando a gente estava debaixo de tanta pancada, meu pai adulterando, levava a mulher para dentro de casa, falava para minha mãe, vai dormir no meio dos teus filhos, e prostituía dentro de casa, e a gente passando por isso. E minha mãe chegava no meio da gente, dobrava o joelho e falava, Jesus, cobre a minha casa com teu sangue, porque o Senhor, meu pastor, tira toda a maldição da minha família, porque um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entender a oração da minha mãe era uma agressão aos meus ouvidos, porque não dava para entender. E os dias foram passando, as coisas acontecendo, piorando cada vez mais. Meu pai, tudo que ganhava trabalhando em feira, gastava com as mulheres, e de repente ele tinha muitas amantes, filhos com essas mulheres, e às vezes me levava para brincar com os filhos dele, dessas mulheres, e eu menininho, pequenininho, ali com meus 7, 8 anos, me levava para brincar. Chegava lá, eu espancava aquelas crianças, porque eu via que aquelas crianças tinham as coisas melhor do que a gente, e não era espancado como nós éramos. Aquilo aumentava o ódio no meu coração. E quando eu cheguei com 10 anos de idade, eu falei, mãe, vou fazer o seguinte, já que a senhora não quer ir embora, vamos matar o meu pai. Ele dorme com essa peixeira, essa faca, 7 polegadas, e a amolada que ele amolava de bater os pelinhos do braço voar. E eu disse para ela, ele dorme com ela bem pertinho da cabeceira dele, da cama. A senhora manda a faca no pescoço dele, eu seguro a cabeça e a gente separa a cabeça do corpo, joga ele fora, porque não tem jeito, Jesus não ouve. E minha mãe olhou para mim, as lágrimas descendo, me abraçou e falou, meu filho, que pensamento é este? O sangue de Jesus tem poder. Nós temos problema, mas Jesus vai resolver. E eu e teu pai, a minha casa servirá ao Senhor.
Você tem que acreditar que Jesus vai mudar a sua vida, vai mudar a sua família. Se você tem filho drogado, Deus vai salvar o teu filho. Quem crê no poder restaurador de Deus aqui? Se você tem problema na sua família, Deus tem o poder da restauração. O tempo às vezes é uma marca de muita dor, de muito trauma, de muito sofrimento. E quando aquelas coisas vai passando fome dentro de casa, dificuldades, minha mãe orando, Deus mandando as coisas, muitas vezes aquela penca de filho chorando perto do fogão e pedindo comida, e não tem comida dentro de casa, e meu pai no mundo com as suas amantes lá tinha tudo, e a gente não tinha nada, e quando ele chegava em casa ainda virava a mesa sobre nós, espancava todo mundo. Entender isto era muito difícil. Só que as coisas vão passando. E eu vejo minha mãe magrinha, joelho igual de cabrito, um calo grande de tanto orar de joelho, cotovelos marcados de oração, testa com marca de ficar com a boca no pó. Meu pai puxou os lábios da minha mãe, quase arrancou tudo, e ela ficou com deficiência nos lábios. Tudo aquilo ali ia marcando essa história. E quando eu fiz 13 anos para 14 anos, meu pai então fez uma barbaridade. Foi uma noite infernal, a tortura, a violência. Me amarrou, me puxou pelo cavalo, eu e meu irmão, e saiu nos arrastando. E vizinho, ninguém falava nada. Aquela noite foi uma noite infernal, a pior noite da história da minha vida. Eu creio que nunca existiu e nunca vai existir uma noite pior do que aquela. Foi uma noite de muita dor, de muita violência. E eu não consegui dormir depois daquilo ali, da humilhação, ter sido arrastado pela rua, os vizinhos, os meninos que brincavam com a gente, vendo aquela situação, e ninguém fazia nada. Ninguém, se fosse hoje, no mundo melhor, nesse mundo atual, alguém chamaria a polícia. Naquela época ninguém chamava. E aquilo ali foi uma noite terrível, eu não consegui dormir. Quando o dia amanheceu, eu queria morrer. Mas eu queria morrer porque eu não queria viver mais. Porque eu não suportava sofrer mais, ver minha mãe, meus irmãos, tudo aquilo ali. Quando o dia amanheceu, eu fui para a beira da estrada e eu ia me jogar embaixo de um ônibus, de uma carreta, qualquer coisa que passasse. Tinha uma estrada perto da minha casa. E quando eu estou ali me preparando para isto, tirar a minha vida, de repente eu ouvi uma voz: Paulo, se você fizer isso, o que vai resolver? Vai adiantar? Sua mãe, suas irmãs, seus irmãos vão continuar, você vai tirar a sua vida. Do outro lado uma voz: tira, acaba, para que viver mais? Isso não é vida. E aquela aflição, aquela angústia, e de repente eu desisti de ficar ali. Fui embora, fui parar perto de um campo de futebol, onde estava começando um torneio de futebol bem cedinho, pela manhã cedo, e sentei na beira daquele campo, todo marcado de chicotada, todo sofrido. E de repente chegou um rapaz que morava perto da minha casa, chamado Wilson, e sentou do meu lado. Falou: Paulinho, você está chorando, cara? Eu falei: não estou chorando. Ah, cara, porque teu pai te bateu? Porque teu pai fez aquilo com você ontem? Teu pai te bate sempre? Você está chorando por quê? Eu olhei para ele, falei: ó, cara, é o seguinte, essas marcas que você está vendo no meu corpo aqui, não está doendo. O que está doendo é aqui dentro. Eu quero morrer, eu não consigo. Eu quero ser feliz, eu não consigo. Eu quero ter paz, eu não consigo. Que eu tenha dentro de mim um desespero, e eu não estou sabendo o que fazer. Esse cara, ele mete a mão no bolso, tira um cigarro e me oferece. Diz: ó, fuma isso aqui, meu irmão, vai mudar a tua vida. Eu falei: não, minha mãe é crente, não fuma, meu pai não fuma, ninguém fuma na minha casa, ninguém bebe, não existe vício na minha casa. Ele olhou para mim e falou: cara, isso aqui é maconha.
Isso aqui faz a cabeça. É o seguinte, você vai esquecer seu pai, você vai esquecer essa paranoia toda aí, sua vida vai ficar legal. Você gosta de jogar bola, você joga muita bola, você vai entrar aí no campo, vai arrebentar. Amém? Irmão, se alguém me desse um copo de veneno, com promessa que mudaria meus sentimentos, eu beberia. Quanto mais fumar um infeliz de um cigarro, que trazia tanta proposta, trazia tantas coisas. Falei, acende esse troço aí então. Ele acendeu, quando eu fui fumar, tinha um gosto ruim. Eu comecei a tossir, ele falou, é assim mesmo, cara, mete a boca, vai. E eu fumei 3 cigarros de maconha naquele dia. Eu não lembro daquele dia nada. Só lembro quando eu acordei no final do dia, eu estava deitado na cama na minha casa, com meu rosto todo deformado, um olho inchado, fechado, outro com dificuldade de abrir, uma dor no corpo inteiro, a cabeça explodindo, e minha mãe do meu lado falando, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu acordei ela recitando o Salmo 23, falei, mãe, o que é isso? O que aconteceu? O que fizeram comigo? Ela disse, sei lá meu filho, você bebeu, não sei o que aconteceu. Eu falei, eu não estou lhe perguntando o que eu fiz, estou lhe perguntando o que fizeram comigo. E você é crente, não pode mentir, foi meu pai que fez isso comigo. Ela disse, Paulo, dessa vez teu pai não teve culpa, você chegou em casa, sei lá, alterado, e foi agredindo, foi para cima dele, do jeito que você estava, e você foi agredindo com muita violência, e ele então te bateu, ele se defendeu. Mas filho, o que você fez? Eu falei, não estou te perguntando isso não, eu quero saber onde está ele. Minha mãe falou, ele está lá fora cuidando do cavalo. E eu pulei pela janela, drogado, alcoolizado, sei lá, como eu estava aquele dia, e fui na direção do meu pai. E disse para ele, a partir de hoje, eu vou virar o diabo em cima dessa terra. E vou te matar, você não vai ser mais meu pai, eu não te considero mais pai, você não vai bater mais na minha mãe, não vai bater nos meus irmãos, eu vou virar o diabo em cima dessa terra, eu vou te matar, e se você quiser viver, você tem que me matar. Meu pai é um nordestino, como eu falei, muito violento, ele pegou, puxou aquela faca e veio para cima de mim, disse, cabra safado, então vivo eu e você morre. E meu pai ia me abrir no meio, só que minha mãe saiu correndo, e quando meu pai vinha, ela entrou no meio, levantou a mão de Satanás, eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus, na minha casa você não faz uma desgraça. E a faca voou da mão do meu pai, eu vi a faca caindo no chão, quando minha mãe clamou, naquele momento, eu virei para um lado, meu pai virou para o outro, e nascia uma guerra. Eu sabia que eu teria que matá-lo, e ele sabia que teria que me matar. E eu comecei dali a usar droga. Passou um tempo, pouco tempo depois, dinheiro não tinha, já era drogado, dependente de droga, e fui roubar para arrumar droga. Fui para a boca de fumo, cheguei lá, o cara me deu um pacote de droga, me deu uma arma, e disse, ó, você tem que se defender, meu irmão. Tem que arrumar, que aqui ninguém vai ficar sustentando viciado, não. E eu peguei um pacote de droga, e pela primeira vez minha mãe me viu armado e drogado, dentro de casa. Minha mãe me abraçou chorando e disse, Paulo, meu filho, eu vou orar por você, até Jesus te salvar, e você vai ser cheio do Espírito Santo, e vai ser pregador do Evangelho. Eu olhei para ela e falei assim, mãe, seu Deus não existe. Seu Deus e o diabo é a mesma coisa. E peguei a arma e bati no peito dela com 38 e apontei na cabeça dela e disse, a partir de hoje, isso aqui vai me defender, ninguém vai me tocar mais. E aí fui preso logo depois, com 14 para 15 anos, fui pendurado em pau de arara, torturado de maneira terrível, e confessando o crime que não tinha, mas atrás de tudo isto, minha mãe estava de oração, de joelhos dobrados. Quem crê no poder da oração aqui? Levante sua mão e diga assim, Senhor Jesus,
Eu creio que no dia da angústia eu te invoco, o Senhor me livra e eu te glorificarei. Aleluia. E naquela pressão, irmãos, a minha vida vai entrando pela vida do crime. Eu virei drogado, alcoolizado, me transformei em delinquente, subi para os morros carioca, me entreguei para o crime e virei marginal. E aí minha vida virou inferno. A polícia começou a entrar na casa da minha mãe, quebrar tudo, por causa de assalto que eu praticava, assalto a posto de gasolina, assalto a banco, assalto ao supermercado. Estou falando dos anos 70, lá 70 e algumas coisas, lá no começo de 70. E durante 11 anos da minha vida, eu vivi submerso ao crime. Mas eu nunca cheguei na casa da minha mãe para encontrá-la dormindo. Depois eu resolvi não vir mais na casa da minha mãe, só passava lá de madrugada uma vez ou outra, para ela saber que eu estava vivo. Mas eu aprendi, ouvindo a oração da minha mãe, aprendi as palavras que ela falava. Sempre quando eu chegava em casa, 3 horas da manhã, 2 horas, passava, eu via minha mãe de joelho dobrado, ali do lado da cama que eu dormia, e a oração dela era sempre essa: Senhor Jesus, onde estiver meu filho Paulo, envia o teu anjo, traga o meu filho para casa, não deixe o meu filho morrer, salva o meu filho e enche ele do Espírito Santo, porque eu creio no teu poder. Às vezes eu estava legal, eu entrava, fazia um barulho qualquer, ela entendia que eu cheguei e levantava, eu conversava com ela um pouquinho e ia embora. Outras vezes chegava com quadrilha de bandido, a gente vinha de coisa pesada, e eu até falava para a rapaziada: chega lá, minha mãe está de joelho dobrado orando. Eles falavam: que isso, Pepe? 2 horas da madrugada, tua mãe está dormindo. Eu falava: ela não dorme, ela ora, ela vive orando. E os caras apostavam comigo e eu ganhava o dinheiro deles fácil, porque minha mãe orava. E às vezes eu chegava, quando chegava drogado, eu entrava direto, ia lá, dava um tapa bem forte nas costas da minha mãe e dizia: Dona Ana, antes da tua oração chegar no céu, eu já cheguei em casa. Só que eu falava zombando, rindo dela, e ela levantava e dava um sorriso e me abraçava. Naquele momento que ela me abraçava era bom. O abraço da minha mãe é maravilhoso até hoje, gostoso. E ela me abraçava muito forte, ela magrinha, e eu também miúdo, magro, destruído. Ela me abraçava e estragava tudo, acabava com aquele momento com palavras, porque ela dizia no meu ouvido: obrigado, Jesus, o Senhor trouxe o meu filho vivo de volta para mim. Quando ela falava isso, eu metia a mão no peito dela, empurrava ela por cima da cama e dizia: olha, eu sou filho do diabo. Se teu Deus existisse, tu não teria o marido que tem, diz que é meu pai. Se teu Deus existisse, não seria essa mulher. Olha quem é você, dona Ana, magra, doente, joelho igual de cabrito, feia. Olha aí quem é você. Se teu Deus existisse, tu não teria o filho que tem, que sou eu. Marginal. O que você lê nos jornais? O que você ouve na televisão? O que você ouve nos rádios? O que você ouve lá no meio dos crentes, lá da igreja, onde você fica ali com os irmãos? O que eles dizem? Você é mãe de quem? Mãe do terror da Baixada Fluminense, mãe do marginal, mãe do assaltante. Dona Ana, teu Deus não existe, e eu sou filho do diabo. E ela olhava para mim, levantava a cabeça, ficava caladinha, ouvia tudo. Levantava a cabeça, as lágrimas descendo. Ela olhava para mim e dizia: meu filho Paulo, ouça o que eu vou te dizer, escuta bem. Não importa se você crê em Deus ou não, importa que eu creio, Paulo. E guarda isso na sua mente, para você nunca esquecer. Saber disso, Paulo: de dentro de mim nem saiu e nem foi gerado filho do diabo. Jesus vai te salvar,
e você vai ser pastor, e vai ser cheio do Espírito Santo. Eu com 2 armas na cinta, eu puxava e batia uma do lado do rosto da minha mãe, e levantava com força, e apontava na cabeça dela, e dizia: então isso aqui é meu Deus. Ficava aquela marca vermelha no rosto dela, e eu apontava as armas na cabeça dela, e ela olhava para mim e falava: o sangue de Jesus tem poder. Falei: é, dona Ana, eu sou filho do diabo, vem comigo para você ver. Quando ela chegava na cozinha ou na sala, sentada ali 5, 6 jovens em pé ou sentado, armas em cima da mesa, armas pesadas, tipo metralhadora, escopeta 12, armas pesadas. Eu dizia: tá vendo? Essa aqui é a realidade. Esses caras aí estão todos sob a minha liderança. Somos bandidos, nascemos para isso. Nós somos terror, tocamos terror. Minha mãe olhava e falava assim: sentam aí. Sentava todos nós, e ela ia para a beira do fogão, fazia um mexidão lá qualquer, e colocava para a gente comer, e sentava à mesa, e começava a falar de Jesus para aquela rapaziada. Pregava Jesus para eles, depois dizia assim: olha, meu filho Paulo tem problema, mas um dia meu filho vai ser um homem de bem nessa terra. E eu cansei de ouvir nego do crime pesado tirar a arma de cima dele, olhar para minha mãe e dizer: dona Ana, se a senhora fosse a minha mãe, talvez eu não seria o homem que sou. E minha mãe convertia bandido, levava para a igreja e aumentava o meu ódio contra ela. O tempo vai passando, irmãos, a história piora. Minha mãe vai me visitar dentro de prisão, vai sofrer humilhação. Hoje tem polícia feminina, tem tudo isso. Naquela época não. Mãe de um bandido entrava, era humilhada, despida, e era humilhada demais. E às vezes quando chegava na cela, eu estava segurando a barra de ferro de dentro para fora, e ela chegava, colocava as mãozinhas dela em cima da minha, e olhava para mim, dando um sorriso e dizendo: meu filho, eu vim te dizer que Jesus vai te libertar, vai te abençoar. Eu puxava minhas mãos, humilhava minha mãe, expulsava ela, mandava ela embora. Depois que eu me converti, ouvindo o seu testemunho, eu vi o tanto que eu fiz mal à minha mãe. Ela falava que muitas vezes, quando passava por essa humilhação, ficava sentada numa sala chorando, até as lágrimas parar um pouco, para poder entrar sorrindo, para que eu não a visse chorando, triste. As coisas foram complicando, mas o poder da oração vai vencer Satanás. Aleluia! Diga assim para quem está do seu lado: a tua oração invadirá as tuas impossibilidades. Fale bem forte: a tua oração invadirá as tuas impossibilidades. Aquilo que é impossível para você, igreja, é possível para a tua oração. Aleluia! Tua oração tem poder para destruir a obra das trevas. E o tempo foi passando, fugas de cadeia, coisas tremendas acontecendo. Estou dando aqui um apanhado rapidinho. Mas quando foi em fevereiro de 79, eu fugi de uma prisão junto com um grupo, mais de 30, e morreu muita gente naquela fuga, e fui parar dentro de um brejo com lama até acima do joelho, atolando dentro da lama, cercou tudo, e o comando era: atira, mata e deixa para os abutres comer. E quando eu vi a voz de comando chegando muito perto, e eu sabia que agora ali eu morreria e não sairia daquele brejo vivo de jeito nenhum. E eu pensei na minha mãe, e pensei: se eu morrer aqui, minha mãe vai continuar orando em casa, esperando eu voltar, porque às vezes ficava 6 meses, 1 ano e voltava. Ela vai ficar esperando, orando, e sempre com aquela oração:
Senhor, onde tiver meu filho Paulo, manda ele para casa, manda o teu anjo e traga ele. Isso veio na minha mente, e eu falei para Jesus, olha, minha mãe vai ficar orando, se eu morrer aqui, eu nem tenho medo de morrer, para minha vida e a morte está empatando, mas se o Senhor existe, me tira daqui. E eu falei isso com a minha mente, não foi com a minha boca. De repente eu ouvi uma voz de comando, vamos embora daqui que esse cara tem parte com o diabo, ele fica invisível, mas a gente pega ele numa outra quebrada. E a polícia desistiu, e quando o dia amanheceu, eu saí daquele brejo, e consegui chegar na casa da minha mãe. Quando eu fui entrando na casa da minha mãe, ela veio saindo, e quando ela me viu todo sujo, cheio de lama até a cabeça, ela olhou para mim e falou, meu filho, eu orei por você a noite inteira, e Jesus falou para mim que te livrou da morte. E eu falei para minha mãe naquele dia, olha, eu passei uma noite muito tenebrosa, deixa eu descansar um pouco aqui, se alguém procurar por mim, diga que eu não estou aqui. E de repente, lá para as 10 horas da manhã, chegou uma rapaziada, e eu humilhei minha mãe naquele dia, de tal maneira, a humilhei de tal maneira, que ela olhou para mim, e falou, meu filho, assim você acaba comigo. Falei, mãe, eu sou filho do diabo, eu já te falei, para mim não tem jeito. Só que ela conta que naquele dia, quando eu saí, ela voltou, dobrou os joelhos, e orou 4 horas de joelhos dobrados. E naquele dia ela pediu a minha morte. E ela orava com a irmã chamada, que eu botei o apelido de vovó, que era uma loucura de oração. E quando me via só falava assim, aleluia. E eu tinha medo do aleluia da irmãzinha. Era uma velhinha de fogo, uma negra, cheia do Espírito Santo. Aleluia. Que um dia me desafiou, eu ia andando na rua, ela chegou para mim e falou, a paz do Senhor, filho de Abraão. Falei, qual é, vovó? Sou filho do Antônio Canuto, não sei nem quem é esse tal de Abraão. Ela falou, Abraão, papai na fé. Eu falei, que nada, vovó, estou fora desse negócio. Ela olhou para mim e disse, está vendo? Eu tenho uma doença, eu tenho um câncer, e os médicos falaram que eu vou morrer dentro de poucos dias. Mas eu quero te dizer, filho de Abraão, se você viver nas drogas 100 anos, eu viverei mais 100. Porque meu papai me disse que eu só vou morrer depois de te ver cheio do Espírito Santo. Pessoas que oram e acreditam. Pessoas que acreditam que Deus está falando aqui dentro, vai receber a bênção, aleluia. Pessoas que profetizam a vitória. E ela falou, segura a minha mão aqui, eu estendi minha mão, peguei na mão da vovó e ela falou, a paz do Senhor. Me deu um choque, eu puxei minha mão, falei, qual é, vovó? A senhora está com a carga estranha no corpo, está dando choque. Ela falou, aleluia. É o Espírito Santo. Eu saí vazado, fui embora. Mas minha mãe conta, quando terminou a oração, essa vovó chegou e ela saudou com a paz do Senhor, e Deus disse, filha de Abraão, eu tenho ouvido as tuas orações, e a tua oração está escrita na palma de minhas mãos, e teu filho Paulo não vai morrer, e em breve tu verás ele cheio do meu Espírito, porque eu sou o Senhor. E a partir de hoje não ore mais pelo Paulo, que onde Paulo estiver, meus olhos estarão acompanhando, e minha mão estará sobre ele, e em breve tu verás a minha glória. Minha mãe conta esse testemunho. Só que passou uns dias ali, era fevereiro, dia depois cheguei em casa, minha mãe não estava orando, estava alegre ali. Falei, qual é, dona Ana, como é que está, tudo bem? Ela disse assim, Paulo, Jesus me falou que te salvou. Falei, qual é, mãe? Eu estou pior hoje do que ontem. A senhora leu o jornal? Falou, li, ouvi tudo, mas meu Jesus falou que você está salvo. Falei, mãe, a senhora crê que esse Jesus existe, que é isso aí mesmo? Ele morreu, ressuscitou, como os pastores falam? Ela disse, é isso mesmo. Falei, então o Senhor Jesus tem perna e anda, ele tem corpo igual ao meu e o seu?
Se ele ressuscitou, ele tem mão e pega as coisas, ele tem boca e fala. Minha mãe disse: meu filho, a diferença entre eu, você e Jesus é que ele é o Salvador e nós somos pecadores. Falei: então vou fazer uma coisa com a senhora, eu vou aceitar Jesus, se ele andar até onde eu estiver, se ele me tocar e se ele falar comigo. Minha mãe deu um sorriso e me abraçou e disse assim: Paulo, tão certo como eu estou aqui diante de você, Jesus vai fazer isto. E eu virei as costas e falei: mãe, a senhora é muito doida, eu estou indo embora. Fui embora, passou uma semana, eu voltei, ela não estava orando. Passou 2 semanas, eu voltei, ela não estava orando. Na 3ª semana, eu fui lá e falei: qual é, a dona Ana? Desistiu? Agora quer que eu vou para o inferno? Não ora mais por mim? Jesus não vai mais me salvar? Ela falou: Paulo, você já está salvo. Isso passa fevereiro, março, dia 28 de abril de 79, estava numa roda de bandido, ia fazer um grande assalto. 10 horas da manhã, era a hora que a gente ia invadir aquilo ali. Eu ouvi uma voz que veio do céu: Paulo, eu não te fiz para andar neste caminho, levanta-te e vai para onde eu te mandei. E eu estava sentado, de repente 2 armas, com um grupo de rapaziada ali em volta, e eu fiquei em pé sem fazer esforço nenhum. As armas ficaram no chão. Um cara olhou para mim e falou assim: Pepe, tu tá com cara de maluco, meu chapa? Eu pensei: eu acho que eu pirei. Eu ouvi uma voz do além: o cara tá dizendo que eu tô cara de maluco. Falei: eu tô largando isso aqui, não tô abortando esse assalto, tô indo embora. Não, meu irmão, volta aí. E eu virei as costas para as armas, larguei minhas armas no chão. Pela primeira vez numa roda de bandido, dia 28 de abril de 79, 10 horas da manhã, larguei e saí fora, e até hoje as armas estão no chão, e eu estou em pé, para a glória de Deus, porque aquela voz foi muito poderosa. E eu não sabia para onde ir, não podia voltar para o morro, para a rapaziada, como explicar aquilo ali. Resolvi ir para a casa da minha mãe. Dali onde eu estava, a casa da minha mãe, dava umas 2 horas. Chega lá meio-dia e pouquinho, ela estava lavando a varanda, cantando, e eu brinquei com ela, e ela olhou para mim e falou bem assim: Paulo, Jesus está me dizendo que hoje é um grande dia da minha vida, e o Espírito Santo diz que hoje é o dia da minha vitória. Como é que você está? Falei: eu estou como o diabo gosta. E entrei e sentei lá no sofá. Quando eu estou sentado, 2 horas da tarde, a voz voltou: Paulo, eu não te fiz para andar nesse caminho, levanta-te e vai para onde eu te mandei. E eu pensei: quem me mandou, quem me fez, para onde eu devo ir? Só que no programa do Flávio Cavalcante, na época, quem ouviu falar aqui no Flávio Cavalcante? Alguém? Havia um programa e um homem testemunhou, Paulo Rezende de Oliveira, de Belo Horizonte, o ex-Paulinho Bonfim, tinha se convertido e tinha uma casa de recuperação no Paraná, em Maringá, e minha família entrou em contato, eles mandaram uma carta, e eu lembrei que poderia ser aquele lugar, e aí falei para minha mãe que eu iria para lá, e saí à noite dali, do Rio, e amanheceu a tardezinha do outro dia, eu estava em Maringá, no Paraná, e fui para a casa de recuperação. Cheguei naquela casa de recuperação, 65 camaradas recuperando. E alguém me chamou para orar. Disse: Pepe, carioca, vem orar. Falei: ó, minha mãe tem essa parada com a Bíblia dela, gosta de falar com Jesus dela, eu não entendo essa parada não, não quero isso não. Cara, vem orar, carioca. Vem aqui, pelo menos entrar aqui. Quando eu entrei na sala, pastor, tinha uns 8 camaradas, cabeça raspada, o coco chegava a estar azul, e eles batiam a cabeça no chão e davam glória a Deus, falavam em língua estranha. Falei: isso é lugar de maluco, meu irmão, isso é paranoia. Olha o cara: não, você tem que orar, entra aí no meio. Falei: meu irmão, os caras estão dando glória a Deus, igual doido aqui, dando cabeçada no chão e falando uma língua estranha. Falou: é a língua estranha mesmo, a língua esquisita. Eu falei: falou, é língua estranha. Falei: mas que língua é essa? É a língua do Espírito Santo. Falei: pô, o Espírito Santo fala embolado pra caramba, eu não estou entendendo nada. Não, cara, vem orar. Aí ele foi enchendo, sabe de uma coisa, eu olhei e falei: meu irmão,
essa parada aí, como é que é esse negócio de orar? Fala com Jesus como você falar no meio do morro da rapaziada, que ele vai te entender. Eu falei, se falar assim ele entende? Ele falou, entende. Falei, então vamos lá. Falei, Jesus, não sei qual é a tua, eu sei qual é a minha. Sou traficante, sou bicho solto, tô na parada errada, tô doente, tô aí. Agora é o seguinte, resolve a minha parada, quem sabe eu paro de fumar maconha, e aí resolva a tua parada e a gente fica aqui na terra e tá tudo certo. Acabou a minha oração. Ele olhou para mim e falou, e aí, carioca? Falei, não, acho que não diminuiu nem cresceu. O homem não quer nada comigo, não. Falei, não, cara, você tem que orar com fé. Eu falei com fé, se ele não entendeu, é problema dele. Não, cara, você tem que fechar os olhos. Falei, olho eu não fecho no meio desse maluco, rapaz. Costumar dormir em cadeia de olho aberto. Não, você tem que orar, tem que fechar o olho. Só que aí de repente ele olha para mim e diz assim, fecha os teus olhos pelo sangue de Jesus. E eu tinha medo do sangue de Jesus. Porque minha mãe clamou, a faca voou da mão do meu pai. Minha mãe clamou, 9 milímetros travou na minha mão. Minha mãe clamava, chuva parava. Ela falava o sangue, coisa acontecia. Quando o cara gritou, feche teus olhos pelo poder do sangue de Jesus, eu fechei e gritei, Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim. Porque eu achei que Jesus ia arrancar meus 2 olhos. Comecei a gritar, Jesus da minha mãe, Jesus da minha mãe. De repente parecia um ser, veio aproximando, eu abri os olhos, ele sumia, me veio um medão, e eu fechei os olhos e comecei a gritar até resolver aquilo ali, e de repente aquele ser foi chegando, e colocou a mão sobre a minha cabeça, e a mão dele era como uma brasa de fogo, cheia de fogo, e foi entrando, passando por dentro de mim, parecia que saía na sola do meu pé. Minha vida passou como uma tela de cinema, e aquele fogo queimava toda aquela maldade, toda aquela maldição, todo aquele ódio que eu tinha, todo o pecado. E aquilo parou, e de repente aquele ser com a mão na minha cabeça disse, Paulo, eu sou Jesus da tua mãe, eu falei contigo naquele lugar, eu te trouxe para aqui, eu perdoo os teus pecados, eu curo essa doença, eu te encho com o meu espírito e você vai ser profeta e apóstolo entre as nações, porque eu sou Jesus. Aleluia. Era uma loucura aquilo ali, eu não entendia nada. E parou, sumiu. Tudo parou. Eu estava molhado de suor, estava abaixo de 0 lá fora. E quando eu olhei a hora, era 3 horas da tarde, 15 minutos, dia 29 de abril de 79, 3 horas da tarde, 15 minutos, eu olhei a hora e falei, agora, o Senhor não é mais só o Jesus da minha mãe, porque o Senhor tem boca e fala, tem mão e pega, tem perna e anda, eu te aceito como meu Salvador, e eu entreguei minha vida para Jesus. Passei 9 meses recuperando, jejuando, orando, voltei para minha casa, 10 meses depois, 9 meses de recuperação, mês de estágio, voltei para o Rio, e quando cheguei, meu pai estava sentado na sala, quando eu fui entrando, ele olhou para mim, eu sabia que ele ia me agredir, porque ele não sabia o que estava acontecendo, eu tinha jejuado 15 dias por ele, para encontrá-lo, para perdoar, para pedir perdão. E quando ele olhou para mim, parou e olhou e falou assim, Paulo, é você mesmo? Eu falei, sou eu mesmo, pai. Falou, você está diferente, rapaz. Falei, agora eu sou crente. Jesus me libertou. Aonde você estava? Estava numa casa de recuperação. Agora eu vou ser pastor, vou ser pregador do Evangelho. Peguei a Bíblia e falei, agora eu sou Bíblia, eu sou crente, eu vou pregar o Evangelho. Ele olhou para mim e falou, rapaz, está muito diferente. Falei, pai, eu quero lhe pedir perdão, tudo que eu fiz da nossa família. O senhor não vai ver mais meu nome no jornal como bandido, não vai ver meu nome mais como marginal, porque a partir de agora, Jesus mudou a minha vida. Meu pai aproximou de mim, me abraçou e me deu um beijo. Eu tinha 25 anos, foi o primeiro beijo paterno que eu recebi.
Meu pai chorando falou: meu filho. Eu tinha 25 anos, foi a primeira vez que eu ouvi meu pai me chamar de filho, abraçado. E disse para mim: Paulo, se Jesus te mudou, Ele pode me mudar também. Eu falei: Ele pode. O senhor quer aceitar Ele? Meu pai dobrou o joelho e eu dobrei junto com ele. E abraçamos e oramos. E hoje meu pai é meu grande amigo. Meus irmãos se converteram. Toda a minha família, toda a casa da dona Ana se converteu para a glória de Deus. Aleluia. No dia da angústia, se a situação é angústia, promovida do que for, a situação é angústia, existe uma ordem, invoca-me, aleluia. Se tem uma ordem, tem uma promessa, eu te livrarei. Se tem uma promessa, tem um resultado, tu me glorificarás. Minha mãe estava da porta da cozinha para a sala, vendo eu e meu pai chorando e abraçado, de joelhos dobrados. Minha mãe levantou as mãos aos céus e disse: obrigado, Jesus, hoje veio salvação na minha casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus vizinhos se converteram, parentes se converteram. Fiquei 3 anos e pouco ali no Rio de Janeiro trabalhando, e deixei uma igreja com 550 pessoas salvas e saí para a missão. Casei com Eva, não sou Adão, mas ganhei uma Eva. E a minha Eva é melhor do que a do Adão, que a minha só está dando alegria no paraíso, a do Adão deu crise. Tenho 2 filhos homens, também não é Caim nem Abel. Um é pastor e o outro é médico, para a glória de Deus. Hoje eu tenho amigos espalhados pelo mundo inteiro, aleluia. Já abri só no Brasil 15 casas de recuperações para drogado e alcoólatra. Na Europa, em várias nações, Itália, Bélgica, Suíça, Holanda, Portugal, Espanha, abrindo obras e levando a palavra de Deus. Na Ásia, em alguns países, na África, porque Jesus me libertou e disse que eu seria profeta e apóstolo. Gente, se crê, verás. O tempo passa muito rápido, eu não tenho tempo de falar mais nada. Mas fecha os teus olhos aí, como você está. Depois, se você quiser, você vai ter esse DVD ali, tem pouco, mas vai te ajudar. Mas Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui nesta noite de Santa Ceia. Dia 29 de abril de 79, 3 horas da tarde, 15 minutos. Eu estava dizendo: eu te recebo, Jesus. Eu te recebo como meu Salvador. Eu não quero mais ser drogado. Eu não quero mais ser marginal. Eu não quero mais ser problema para minha família. Eu te recebo. E Jesus falou comigo: e eu te abençoarei por onde você passar. Eu não sabia ler, não sabia escrever. Jesus me ensinou tudo. Este Jesus está aqui. Eu não sei como é que você está aqui nesta noite, mas se tem alguém aqui que está num problema semelhante ao que eu tive, a que minha mãe teve, ou mais ou menos, ou igual ou pior, se você quiser receber Jesus para ser o autor da mudança da sua vida, aí aonde você está, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Todos que quiserem, levante a mão agora. Eu quero ver sua mão erguida. Eu vejo bastante mãos erguidas nesta hora. Um dia eu fiz isto. Todos que levantaram as mãos, coloque de pé aí aonde você está, para mim orar por você. Você que está aceitando Jesus, vem aqui na frente. Pode vir aqui na frente, pode vir. Todos que aceitaram, pode vir essa rapaziada recuperando, vem aqui.
Você que levantou a mão entregando sua vida, vem aqui na frente agora. Pastor, fala o Senhor. Aleluia. O Senhor está falando ao seu coração. A igreja coloca-se em pé neste momento. Você que quer aceitar Jesus, você ouviu esse testemunho do que Jesus faz, do que Jesus realiza. Jesus é vivo e Ele está aqui nessa noite. Ele quer transformar você. Você que está afastado da casa do Senhor, você que parou no meio da caminhada, vem à frente. Vem à frente. Jesus está de braços abertos dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, todos vós estáis cansados. Você não pode sair daqui sem receber Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama. Vem aqui à frente. Aleluia.